Olá, alunos de Missiologia. Esta é mais uma aula da disciplina Missões Transculturais. E hoje vamos explanar um texto maravilhoso chamado A História da Sua Glória. Esse texto tem a ver com diversos tópicos da nossa disciplina, sobretudo alguns dos primeiros, como o plano de Deus na criação do homem e o mandato da palavra. Então, nós vamos mergulhar na história da glória de Deus. Quem apresentaria esse texto seria Lúcia, mas devido a esse tempo de aulas à distância e suspensão das aulas presenciais, também porque ela ficou um pouco adoentada, ela teve que dar uma parada, né? Espero que no próximo semestre, tão logo em breve, ela esteja conosco novamente, assim como novos alunos do curso de Missiologia. Então, vamos ao texto. Esse texto, História da Sua Glória, Stephen Hawthorne é o autor do texto. Responda para si mesmo, qual é o centro da história bíblica? A história de Israel, a história da igreja, a história do homem. A Bíblia é um livro histórico e a Bíblia é um livro profundamente espiritual, porque a Bíblia revela principalmente e essencialmente a história de Deus. A Bíblia fala mais sobre o próprio Deus do que sobre qualquer outra coisa. Para traçar a história de Deus como a Bíblia apresenta, precisamos compreender três ideias relacionadas que definem a história em cada conjuntura. Esses três conceitos que a gente precisa colocar com muita clareza são necessariamente a glória, o nome de Deus e a adoração. Para nós, o que significa a palavra glória? Às vezes a gente diz, tal pessoa alcançou os píncaros da glória. O que significa? Significa que ela está no auge do seu sucesso, enfim. Alguém pode chamar um rei de glorioso quando ele está paramentado com todas as suas regalias, enfim. Glória é também nome próprio para algumas pessoas, né? Então, existe nesse contexto aqui um tom religioso da palavra glória. Ela significa peso, substância e, ao menos, brilho, beleza radiante. Glorificar alguém é reconhecer seu valor, sua beleza intrínseca. Então, a história bíblica é basicamente a história da beleza intrínseca de Deus, a história dos valores de Deus. Glorificar a Deus é louvar ou falar dele aberta e sinceramente. Ou seja, toda a história bíblica é uma história muito sincera de Deus, em todos os seus aspectos tangíveis a nós humanos. Diz no Salmo 86, verso 9: Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante do Senhor e glorificarão o teu nome. Filipenses capítulo 3, verso 3 diz: Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Finalmente, João capítulo 5, verso 4 diz: glória que vem do Deus único. Jesus expôs nosso hábito de buscar glória uns dos outros. Nós gostamos muito de ser glorificados porque desde o pecado original a gente tem esse intento de querer ser igual ou querer ser parecido com Deus. O segundo conceito que a gente deve prestar atenção é o conceito do nome de Deus. Por toda a história sagrada, os autores bíblicos usam o nome. Jesus disse, para a glória do meu nome, para que o meu nome seja conhecido.
para distinguir as funções de referência, revelação e reputação do nome de Deus. Nome, vamos dizer assim, de crachá. Existem nomes próprios usados para designar Deus na Bíblia. Deus nunca é anônimo na história. Como função, é referencial. Podemos chamar esses nomes para os nossos propósitos. São diversos os nomes de Deus na Bíblia. Em Gênesis está disposta a palavra Elohim, que em outros textos pode se referir também a anjos, já que amplamente Elohim significa ser celestial. Adonai, o Deus Todo-Poderoso, e o nome próprio de Deus, o tetragrama, que se tornou impronunciável depois que o hebraico antigo se tornou uma língua morta e que muitos estudiosos pronunciam como Yahvé. E as versões mais antigas da Bíblia colocavam como Jeová. Então, o nome próprio de Deus. Diversos nomes, além desses: Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Juiz de toda a terra, Rei da Glória. Esse especificamente é bem notável para o que a gente está estudando aqui. Glória, o nome e a adoração. Nome artístico. A terceira categoria dos nomes de Deus é a mais abundante na Bíblia. Que o nome artístico é basicamente o nome da reputação de Deus. Isaías 12, capítulo 4, Isaías capítulo 12, verso 4, diz: tornai manifestos os seus feitos entre os povos, para que as nações se lembrem que que excelso é o seu nome. Ou seja, as características da glória de Deus se tornam o próprio nome de Deus, que no caso as suas características vamos dizer assim, tangíveis, perceptíveis a nós seres humanos. Ou seja, excelso é o seu nome. Tem a ver com o que Deus é para nós humanos, a sua reputação, né? Então, glória, nome e, em terceiro lugar, adoração. Por que Deus quer ser conhecido em tal profundidade? Porque Deus quer que as pessoas conheçam a sua glória, como diz no Salmo, né? Anunciar entre as nações a sua glória. Porque Deus quer que nós conheçamos a sua glória, conheçamos o seu nome, para que ele seja adorado. Tributai ao Senhor, diz o verso 7 e até o 9 do mesmo salmo que eu acabei de citar, Salmo 96, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrais nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. O coração das missões flui nesta maravilhosa economia de glória. Deus revela a sua glória, preste muita atenção e, se possível, sublinhe isso na sua apostila. Deus revela a sua glória a todas as nações para receber glória de toda a criação. Ou seja, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos tu damos, como disse o rei Davi, que significa: Deus revela a sua glória para receber glória. Uma economia de glória, segundo o autor Stephen Hawthorne. Enfim, o propósito de Deus vai além de salvar o homem. Um Deus que exige adoração só porque é supremo não nos parece ser tão amoroso. Parece, às vezes, possa parecer para alguns, ele está, vamos dizer assim, carente de alguma glória. Não, não é o caso. Na verdade, nem mesmo digno de admiração. Talvez, se fosse um homem, diria-se: este é vaidoso. A exigência de louvor faz parecer que Deus está lutando com um problema de baixa
autoestima. É tolice falar do zelo de Deus pela adoração como se ele fosse uma divindade tribal, petulante, ameaçada por deuses rivais. Não se trata disso. Deus nunca é ameaçado. Ele se entristece com a falta de adoração. Ou seja, você não vai me adorar porque eu preciso. Você vai me adorar porque você precisa. Homem, né? Deus, quando você o adora, quando adora qualquer um ou qualquer outra coisa, além de quando o homem adora qualquer coisa além de Deus, o ser humano se torna semelhante ao objeto da sua adoração. Deus tem intenções melhores com a humanidade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus à medida para adorar a Deus. Se você passa a adorar a outras coisas, você se torna semelhante a essas coisas. Se o homem morto espiritualmente adora deuses mortos. O homem vivo espiritualmente adora Deus, o único Deus vivo. Então, a verdadeira adoração, o que é? A adoração ocorre quando a pessoa reconhece quem é Deus, ou seja, conhecer a sua glória, conhecer o seu nome, e quando torna esse conhecimento público. Eu falo, eu verbalizo que conheci o Senhor. Então a minha boca vai se encher de adoração. Quando se aproxima dele de livre vontade, oferecendo-lhe face a face gratidão e diariamente oferecendo a ele lealdade. Por meio de seus sacrifícios e ofertas, elas oferecem a si mesmas. Então, nós adoramos a Deus quando ofertamos a Ele tudo que nós somos, tudo que nós temos, concedendo para que Deus conceda plenamente o seu amor. Deus deseja ser adorado por duas razões. Primeiro, ele se agrada do amor sincero dedicado a ele pela verdadeira adoração e mais, ao atrair o ser humano à verdadeira adoração, Deus pode conferir-lhe plenamente o seu amor. Ou seja, Deus quer nos amar com amor eterno. Deus só nos amará com amor eterno se nós formos eternos. E nós só seremos eternos se nos achegarmos a Deus. Então, Ele quer que a gente se achegue a Ele para que Ele possa nos amar plenamente. Que maravilhoso saber disso, não é? Glória e majestade, no Salmo 96, não é uma referência à experiência de Deus consigo mesmo. Esses dois atributos unidos, força e formosura, estamos ainda meditando em versos do Salmo 96, são aspectos da presença de Deus que devem ser a experiência dos que se aproximam dele em verdadeira adoração. Quem é que vê a glória, a majestade, a força e a formosura de Deus? Quem adora. Então, o Salmo 96 está declarando aqui atributos comunicáveis, atributos os quais nós podemos contemplar quando conhecemos o Deus verdadeiro. Então, não pode haver nada mais esplêndido ou majestoso para o ser humano do que estar na maravilhosa, na estonteante grandeza régia, ou seja, grandeza reinante de Deus. A adoração é o modo da humanidade, portanto, glorificar a Deus. Então, eu creio que está bem evidente para vocês a importância e a intercambiância desses três conceitos: glória, nome e adoração. A Bíblia é a história de Deus, o envolvente drama do amor de Deus que procura atrair a adoração das nações, lembrando-se do pressuposto básico: Deus revela a sua glória para receber glória.
Então, é revelado, resumindo um pouco muito do que a gente viu na disciplina, é revelado em Abraão. Gênesis capítulo 20, verso 11, diz: certamente não há temor de Deus nesse lugar. Abraão, quando conhece o Deus verdadeiro, ele conhece os deuses falsos. Da mesma maneira que quando a gente começa a estudar uma moeda verdadeira, nós o fazemos isso para reconhecer quando moedas falsas não trazem todas as características, não é, da verdadeira. Sua primeira ação foi estabelecer, quando Abraão viu isso, um lugar onde não havia temor de Deus, sua primeira ação foi estabelecer a adoração pública. Gênesis capítulo 12, versos 7 e 8 diz: edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Em segundo lugar, o chamado de Abraão, no chamado de Abraão, nós vemos você ser abençoado para ser uma bênção abençoadora. Como Deus disse a Abraão: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu abençoarei o que tu abençoares. Ou seja, eu estou te abençoando para que você seja uma bênção para as nações. Em Gênesis capítulo 12, 1, nós vemos que Abraão foi abençoado a fim de ser bênção. Mas o propósito vai além de abençoar as nações. O próprio Deus foi bendito. Melquisedeque abertamente reconheceu que Abraão era abençoado pelo Senhor. Ou seja, Abraão se tornou um testemunho para nações, para todas as nações, como a sua própria descendência, Israel, testemunho para todas as nações. Pelo poder de Deus, Abraão foi uma bênção para seus vizinhos, resgatando famílias e bens escravizados. Porém, o grande resultado foi o próprio Deus ser bendito com louvor. Ouça Melquisedeque dizendo em Gênesis 14, versos 18 a 20: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo. Então, qual o propósito global, esse propósito global de Deus de eu te abençoarei para que você seja uma bênção para todas as nações da terra, é alcançado através da obediência na adoração. Ou seja, você será uma bênção se me adorar. Como o propósito eterno de Deus é revelado no Êxodo, Deus diz a Moisés: para que o meu nome seja louvado, para que o meu nome seja engrandecido. Tanto que Moisés pergunta: que nome, em que nome eu vou chegar aos israelitas? E Deus responde: eu sou o que sou, este é o meu nome. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir meu povo para que me sirva, para que me honre. Disse o Senhor a Faraó: eu vou mostrar a você o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ou seja, Faraó, endurecerei teu coração, para que você não deixe o povo ir e a sua terra seja assolada em juízo. Por que sua terra será assolada em juízo? Porque vocês adoram a criação ao invés do Criador. Vocês adoram o rio no lugar da pessoa que fez o rio. Vocês adoram rãs, vocês adoram lobos, deuses, imagens, vocês adoram a figura de um homem, o faraó. E nesta hora assolarei o Egito, para que o meu nome seja conhecido nessa nação e em todas as nações, já que eu sei que o Egito é conhecido em todas as nações e será publicado entre todos os povos, que a mão poderosa do Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus, fez todas essas coisas terríveis e maravilhosas a você, Faraó. Então, é isso que Deus está querendo dizer a Faraó quando ele diz: eu vou mostrar a você o meu poder,
para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Não é de se admirar que a maioria deles depois só pensasse em conforto, alimentação, segurança, entretenimento. Eles custavam a entender que Deus, naquela fuga, tinha um propósito para si, com vistas às nações. Ou seja, não se trata apenas de libertar Israel, mas trata-se de fazer o próprio nome conhecido. Não se trata apenas de amar Israel, mas se trata de receber a adoração de Israel. Então, apesar do homem pecador ele pensar em efemeridades, o plano de Deus ele sobrepuja o plano do homem. Por isso os israelitas eles tiveram dificuldade de entender o propósito que eles passaram, que eles foram libertos para peregrinarem 40 anos no deserto. Eles não entendiam plenamente o plano e o propósito de Deus. Então, Deus julgou os povos do Egito para que assim as nações percebessem. A Bíblia relata que as ondas do Mar Vermelho haviam abaixado quando Moisés conclamou o povo a orar: Senhor é o seu nome. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Êxodo capítulo 15, verso 13 a 15. Então, depois de mencionar o nome de algumas nações circunvizinhas, eles declaram: os povos o ouviram e eles estremeceram. Então, todo o propósito de Deus para que ele fosse conhecido entre as nações foi cumprido no êxodo dos hebreus. Diante dos olhos do mundo, Deus trouxe um povo para junto de si, a fim de estabelecer um modo de adoração do qual todas as outras nações pudessem participar. Deus colocou Israel como espelho. Deus colocou Israel como palco do seu plano, para que todas as nações assistissem à bênção dada pela obediência. E a justa recompensa. Se você me seguir, você será abençoado. Se você não me seguir, você será assolado. E todas as nações verão. As nações verão a bênção da obediência e as nações verão a maldição através da desobediência. Porque a idolatria, ela profana o nome de Deus. Quando não se percebe os propósitos globais de Deus para a sua glória, pode parecer que ele estará apenas aflito por causa de algum hábito primitivo. Deus está trabalhando para ser glorificado. Diz em Números, capítulo 14, verso 17 a 23, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum deles verá a terra. Deus prometendo que aqueles que murmuravam não vão entrar na terra prometida. E quem entrou na terra prometida foi a chamada geração do deserto. Os filhos dos que saíram do Egito. Deus também revelou principalmente, a sua glória no templo. Isso é bem importante que a gente estude bem minuciosamente, porque isso é um dos principais tópicos dessa disciplina. O Templo de Salomão e missões. O que o Templo de Salomão significa para a missão de Deus? Talvez a primeira menção clara a respeito do templo tenha sido feita na planície de Moabe, antes que Josué levasse o povo terra adentro. Moisés transmite as instruções de Deus, destruir por completo todos os lugares onde as nações serviram e adoravam outros deuses. Em vez de retomar antigos lugares, reformar antigos lugares de adoração, os altares precisavam ser completamente destruídos, a fim de apagar o seu nome daquele lugar.
Ou seja, não existe diálogo entre o Deus vivo verdadeiro e os deuses falsos. Não existe contextualização, não existe sincretismo. Por isso Deus ordenou diversas vezes: destruam esses povos, destruam os seus altares, não sirvam aos deuses dele. Durante toda a história de Israel, Deus insistiu nisso: não sirvam aos deuses dos cananeus, os destruam completamente. Em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18, diz: habitaria Deus com homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Não se trata de habitar fisicamente, se trata de habitar no que se refere a relacionamento. O Templo de Salomão não era uma casa para Deus morar, era uma casa para Deus se relacionar com os homens através da adoração dos homens. Farão por um santuário para que possa habitar no meio deles. Habitar é uma questão de adoração consumada. Davi havia projetado o templo como um lugar para o povo se aproximar de Deus em atitude de louvor. Em seguida, veja bem, algumas canções davídicas e, sem dúvidas, o hino dedicatório encontrado em 1 Crônicas, capítulo 16, 23 a 33, que é uma outra versão do Salmo 96, convoca todas as famílias dos povos a adorar a Deus. O Templo de Salomão foi uma das maravilhas do mundo antigo. Todas as nações conheciam a beleza e a grandiosidade do templo. O templo era um testemunho do poder de Deus. O templo era um testemunho da adoração verdadeira. O templo era uma declaração, eram paredes que se colocavam como arautos: venha adorar, venha adorar, venha para Jerusalém, peregrine até aqui, conheça o Deus único e verdadeiro que tirou o povo de Israel com mão forte e poderosa do Egito. Tudo isso era o significado necessariamente do templo, a fim de que todos os povos da terra conheçam o nome do Senhor. E as nações, elas começam a chegar. A glória de Davi foi conhecida em todas as nações. A glória de Salomão também foi conhecida em todas as nações, ao ponto de Salomão receber visitas e presentes dos deuses estrangeiros. Todas as monarquias até hoje, elas se baseiam como tipo ideal o rei Salomão. O rei Salomão é conhecido como o rei mais rico e mais glorioso que já existiu em toda a história. Tanto é que foi a partir de Salomão que ainda hoje os países que adotam monarquia, os reis são coroados dentro de igrejas por sacerdotes, são ungidos e muitas vezes a glória de Salomão é mencionada nos rituais de coroação dos reis. Então ainda hoje a glória de Salomão é conhecida. A glória de Israel durante o reinado de Davi e Salomão é o que ficou para a história. E as nações chegaram. As nações conheceram a bênção da obediência. E as nações também conheceram a maldição pela desobediência. Quando os babilônicos invadiram Judá e destruíram o templo e queimaram Jerusalém. Mas Deus persistiu. Deus não desistiu. O plano de Deus é simples. Deus engrandeceria seu nome e então Israel conheceria seu nome conhecido. Ele sempre quis destacar seu nome sobre todos os outros deuses e assim receber a adoração das nações à luz do nome revelado por meio do testemunho de Israel. Deus revelou através dos profetas que estava assolando Israel para que Israel voltasse a obedecer a ele. Quão maravilhoso é o plano de Deus para nós. Deus
fazendo com que Israel fosse assolado por causa da sua desobediência, para assim voltar a obedecer e voltar a ser o testemunho da bênção, da adoração e da obediência ao único Deus vivo e verdadeiro. O destino de Israel é, portanto, a glória das nações, para que o nome de Deus seja santificado, como declaramos na oração do Pai Nosso. Também no Evangelho de João, capítulo 17, 4 e 6 diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E que obra foi essa? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Santificado seja o teu nome. O que oramos na oração do Pai Nosso. Uma casa de adoração para todos os povos. Agora, não apenas o templo físico. O templo físico tem exatamente o significado que foi colocado para nós hoje, igreja. É templo do Espírito Santo. Por aí você vê o sentido missionário do templo. É no templo onde você adora a Deus. Ou seja, é como hoje na Nova e Eterna Aliança. É com o seu corpo que você adora a Deus. É no templo onde Deus é conhecido. Ou seja, o seu corpo é testemunha de Deus. É no templo onde o templo é o palco onde as nações veem a bênção da obediência. O templo é o palco onde as nações veem o fogo pela desobediência. O templo é o palco de Deus para cumprimento do seu plano perfeito. Pai, glorifica o teu nome, disse Jesus na oração sacerdotal. Para espanto dos que estavam ao seu redor, o próprio Deus Pai respondeu dos céus: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Glória a Deus. Então, em Paulo, nós vemos o ministério revelado da excelsa glória de Deus. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 15, verso 20. Diz assim: Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar segundo fundamento alheio. Cristo não era. Paulo resolutamente dirigia seus esforços para trabalhar onde Cristo não era conhecido pelo nome. Ou seja, eu estou aqui para pregar onde o nome do Senhor não é conhecido. Podemos ver a via dupla da glória de Deus no ministério de Paulo. Ele trabalhava para glorificar a Deus e revelar Cristo às nações, tornando Cristo conhecido. Porém, seu maior zelo e orgulho de sua alma estava naquilo que retornaria a Deus das nações, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. O trabalho de Paulo não era mudar as sociedades e culturas. O Espírito de Deus estava operando para transformar e santificar a melhor demonstração possível de glória aos povos. Então, a nossa vida terrena, ela é um ensaio da glória eterna. E para isso, nós evangelizamos. Para que serve um mundo evangelizado? Para dar glória a Deus, que a terra ouça a sua voz. Mudanças na prática. Uma visão doxológica relativa à glória da evangelização mundial oferece sabedoria prática essencial para o cumprimento da tarefa restante. Ou seja, em todas as missões,
nós temos que colocar a glória de Deus e esse objetivo. Deus revela a sua glória para receber glória como centro da nossa atividade missional. Desta maneira, podemos 1. Aprofundar nossa motivação básica no amor pela glória de Deus. 2. Definir a tarefa como um acréscimo da glória de Deus. Você não é o autor de alguma coisa, não. Você está acrescentando louvor. Você está sendo instrumento de Deus para acrescentar adoração. E 3. Somando esforços para a glória de Deus. Os sacrifícios de adoração que agora devem ser levados a Deus por meio de Jesus são tanto palavras como obras. Na expectativa da glória de Deus jaz a substância da verdadeira unidade entre as igrejas. É o ponto que une toda a fé cristã. Dar glória a Deus, porque recebemos a revelação desta glória. Em nosso zelo pela glória singular a ser conferida a Deus por todos os povos, podemos facilmente deixar de lado exigências de uniformidade de adoração e de conduta. Ou seja, não se trata de cultura ou de costumes, não. Se trata de adorar a Deus. De toda forma, com todo o nosso ser, com tudo que podemos fazer. Podemos nos alegrar na variedade de estilos de justiça, de paz e de alegria, enquanto crescemos no zelo pela verdade singular confessada por todos na pessoa de Cristo Jesus. Então, coloque essa frase na sua mente, na sua vida. Deus revela a sua glória para receber glória. Deus revelou a sua glória em Abraão, no Êxodo, no templo. Deus revelou a sua glória no ministério de Paulo. Deus revela a sua glória nas missões para receber glória. Deus revela a sua glória nas missões transculturais. Deus revela a sua glória em nós, que recebemos o seu testemunho para sermos seu testemunho. E que agora não somos apenas testemunhas, mas somos templo. Somos sal, somos luz. Então, se alguém te perguntar, por que missões? Para a glória de Deus. Por que eu devo conhecer o Evangelho? Para glorificar a Deus. Porque existimos para glorificar a Deus. Esta é um pouquinho da história da glória de Deus. Não deixem de ler o texto e que essa palavra inspire o coração de vocês. Até a próxima.